Bom dia! Hoje iremos trabalhar o capítulo 7 do livro de vocês. O capítulo 7 se refere aos tecidos. Bom, o título do capítulo é o seguinte: Tecidos, o segredo do equilíbrio está no trabalho de uma grande equipe. Para começarmos a falar desse capítulo, a gente vai recordar um pouquinho do que a gente viu até agora a respeito dos capítulos anteriores, A gente viu que o nosso organismo ele é todo estruturado em níveis de complexidade, que vai desde as células até o organismo completo. A gente viu que a unidade básica é a célula, o conjunto de células vai formar os tecidos, que é o que a gente vai estudar hoje. O conjunto de tecidos formam os órgãos, o conjunto de órgãos formam os sistemas e o conjunto de sistemas formam o organismo completo. Então, já que a gente já estudou a célula, estudamos as partes das células, estudamos a membrana plasmática, o citoplasma, o núcleo, agora a gente vai estudar o conjunto dessas células, que são os tecidos. Então, vamos lá. E o que é tecido? Tecido é um conjunto de células especializadas que realizam determinada função no organismo. As células do tecido elas podem ser unidas ou separadas por uma substância, composição particular chamada de substância intercelular. Essa substância ela fica entre as células desse tecido, tendo em vista que a junção dessas células é feita em todo o corpo humano. E aí existem alguns tecidos em que as células não estão justapostas, ou seja, elas não estão coladinhas umas nas outras, deixando um espaço entre elas. E aí existe uma substância que fica nesse espaço que a gente vai chamar de substância intercelular. Então, existem vários tecidos, vários tipos de tecidos no nosso corpo, tendo em vista que existem vários tipos de células diferentes, com funções diferentes no nosso corpo, formando, claro, vários tecidos diferentes. E aí a gente pode agrupar esses tecidos, esses tipos de tecidos, em 4 grandes grupos, que são os grupos dos tecidos epiteliais, a qual está inserido, os tecidos epiteliais de revestimento e os glandulares, o tecido conjuntivo, a qual está inserido o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. O próximo é o tecido muscular, a qual a gente tem 3 tipos, que é o tecido muscular estriado esquelético, estriado cardíaco e o muscular liso, e o tecido nervoso. E aí no slide a gente tem alguns tipos e algumas fotos desses tecidos tirados a partir de microscópio, Aí no primeiro a gente tem o tecido epitelial, no segundo o tecido nervoso, tecido muscular, tecido sanguíneo, adiposo e ósseo. Veja como as células elas estão dispostas com formato diferenciado, é porque elas são tecidos diferenciados, então são conjuntos de células diferentes. São funções do tecido epitelial quais? Proteção e revestimento, E aí a gente tem como exemplo a nossa pele. Outra, secreção no estômago. O estômago ele secreta uma substância chamada de suco gástrico. E essa substância, ela tá aí nesse tecido epitelial que reveste o estômago. Secreção e absorção no intestino. Absorção essa que pode ser das substâncias na nossa alimentação, então tem função de nutrição, absorver nutrientes, e permeabilização na bexiga urinária. E aí, como exemplo da hipermeabilização, ele fala bexiga urinária, por quê? Porque impede justamente que o líquido que fica dentro da bexiga tente extravasar, sair da bexiga. Então, ela serve como um impermeabilizador, esse tecido, impedir que essa substância líquida saia de dentro desse órgão.
Então, o tecido epitelial é o quê, né? É um conjunto de células justapostas, ou seja, não tem aquela substância intercelular que a gente falou inicialmente, que os tecidos, né, eles podem ter ou não tipos de tecido, o tecido epitelial não tem. Ou seja, as células elas estão intimamente ligadas e unidas umas às outras através de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana. E existem vários tipos de tecidos epiteliais, né? Existem tecidos epiteliais que revestem o nosso corpo na uretra, que faz parte, né, do sistema urinário, no rim, também faz parte do tecido urinário, do estômago, que faz parte lá do sistema digestório, no pulmão, do sistema respiratório, no esôfago, sistema digestório, da mucosa nasal. Então, são partes do nosso corpo que são constituídas por tecidos epiteliais. O primeiro tipo de tecido que a gente vai ver é o tecido epitélio de revestimento, né? Como o próprio nome já diz, epitélio de revestimento. Então, ele vai ter uma função de revestir, proteger aquele órgão que ele faz parte. Então, o tecido epitelial de revestimento ele é responsável por revestir o corpo ou superfície de órgãos. Por esse motivo, está relacionado com a proteção, a absorção de substâncias e até mesmo com a percepção de certos estímulos. E aí eu até coloquei para vocês no slide o exemplo da língua. A língua, ela tem partes nela, né, que a constituem, que é capaz de perceber alguns sabores diferenciados. Uma parte da língua ela percebe o sabor salgado, outra parte percebe o sabor doce, outra parte percebe o sabor amargo. Então, essa percepção, né, que o tecido que envolve a língua nos dá é justamente a percepção característica de um tecido epitelial de revestimento. Outra característica que tem que ficar clara para a gente é a diferença entre vilosidade e microvilosidade. Por quê? Porque quando a gente está falando, né, de percepção, a gente precisa entender onde que essa percepção, a absorção ou até mesmo secreção ela acontece. Então, para a gente saber isso, a gente precisa diferenciar vilosidade de microvilosidade. Por exemplo, tem algumas dobras dentro do intestino que elas são chamadas de vilosidades. E essas vilosidades elas têm função de aumentar a capacidade de absorção de nutrientes no intestino. A gente viu no capítulo anterior que as próprias células epiteliais que revestem, né, possuem também microvilosidades para o mesmo fim. O que quer dizer isso? Que existem umas vilosidades, que são estruturas maiores, que estão presentes no órgão em si, né, que tem essa capacidade de absorção, e existem microvilosidades presentes nas células que revestem esses órgãos com a mesma função das vilosidades, que é aumentar a superfície, né, de absorção de nutrientes. E aí a gente pode observar na imagem do slide aí, ó, as vilosidades. Aqui, a exemplo, no intestino delgado, né, ele dá um zoom aqui da parte interna do intestino delgado. E aí a gente pode ver essas vilosidades. E aqui a gente já tem a foto de microvilosidades. A foto já não é mais de um órgão, né? A foto já é de uma célula, que é uma estrutura microscópica, que com a ampliação dessa estrutura a gente consegue ver as microvilosidades que envolvem a célula.
Já o tecido epitelial glandular, e aí cabe relembrar que a gente no início da aula a gente diferenciou, né, a quantidade de tipos de tecidos epiteliais, que seriam dois, o tecido epitelial de revestimento, que foi o que a gente acabou de falar, como o próprio nome já diz, que tem função de revestir parte do corpo ou parte de órgãos, né? O outro tipo é o tecido epitelial glandular, que são tecidos que secretam substâncias como o suor expelido pelo organismo para ajudar a regular a nossa própria temperatura do corpo, ou também até hormônios, né, que regulam o metabolismo, e a gente já sabe o que é metabolismo. Metabolismo são as reações que ocorrem dentro do nosso, as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. E esses hormônios, eles ajudam no regulamento dessas reações químicas dentro do nosso corpo, né? E para isso, esse tecido epitelial glandular, ele serve como suporte. Por quê? Porque o tecido epitelial glandular, ele forma as glândulas, sendo responsável por secretar as substâncias. E aí cabe também a gente destacar que as células desse tecido nem sempre estão agregadas, ou seja, nem sempre elas estão unidas, né? Diferente do último tecido que a gente falou, que é o tecido de revestimento, em que as células estão justapostas, unidas. Nessa aqui, a gente vai encontrar, sim, tecidos epiteliais glandulares capazes, né, de se formarem a partir da união de células agregadas, mas elas também podem, né, estar dispersas. E aí também fazendo essa função de secretar substâncias. Quando essas células estão agregadas, elas formam glândulas complexas, né? E aí eu botei o exemplo no slide de glândulas do tipo endócrina e glândulas do tipo exócrinas, mas a gente também tem as glândulas do tipo mista. As glândulas do tipo endócrinas são aquelas que fazem o papel de armazenamento, enquanto aquelas glândulas do tipo exócrinas são aquelas que fazem o papel de secreção. Armazenamento, quando eu digo armazenamento, eu estou falando de armazenamento no sentido de secretar dentro do nosso próprio corpo a substância. E a glândula exócrina, ela secreta mais para fora do corpo, né? Outro tipo de tecido é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é um tecido, né, que tem a característica de apresentar suas células imersas em grande quantidade de material extracelular. Esse material, ele é chamado de matriz intercelular e tem funções bem distintas dentro do nosso corpo, bem diferentes no nosso corpo. O tecido conjuntivo, ele é bastante abundante em nosso organismo, e nesse tipo de tecido, tanto a composição da matriz intercelular, quanto os tipos das células que ficam nesse tecido, eles variam conforme a função de determinado tecido conjuntivo, né? Esse tecido, ele é mais complexo e por isso a função desse tecido são diferenciadas, tem características diferentes de acordo com os tipos de células que o compõem. E recebe também diversos nomes. Ele pode ser classificado em tecido conjuntivo propriamente dito, em tecido adiposo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e tecido sanguíneo. A gente vai conhecer cada um desses tipos de tecidos na próxima aula. Então, na próxima aula fica marcado para a gente conhecer os tipos de tecidos conjuntivos, começando pelo tecido conjuntivo propriamente dito, depois a gente vai falar sobre o adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Então, na aula de hoje, a gente viu uma introdução acerca do que é tecido. Tecido são o quê? São um conjunto de células. E a gente viu que existem vários tipos de tecidos, mas que esses vários tipos de tecidos podem ser agrupados em 4 grupos grandes, que é o tecido epitelial,
o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. E aí, cada um desses 4 grupos possui também seus subgrupos de tecidos, né, de tecidos diferentes. O tecido epitelial tem o tecido epitelial de revestimento, que tem função de revestir parte do corpo ou órgão. E tem o tecido epitelial glandular, que tem função de secretar substâncias para dentro do corpo ou para fora do corpo. Enquanto o tecido conjuntivo pode ser dividido em 4, que a gente vai estudar na próxima semana, que é o tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. E aí a gente vai ver mais 2 tecidos na próxima semana, que é o tecido muscular e o tecido nervoso. Por hoje é isso. Agora a gente vai para a nossa atividade da semana. Como atividade, vocês vão fazer a página 104 e 105 do livro, que é referente às organelas citoplasmáticas e o núcleo, lá do nosso capítulo anterior, que a gente ficou de fazer, e a página 111 e 112, que é referente ao capítulo que a gente estudou hoje. Então, vai ficar essas 4 páginas para casa e eu recebo segunda-feira da próxima semana.